See since you've been there, and now you disappeared somewhere. E está promovendo esse evento para que e essas atividades abertas ao público, principalmente os estudantes do ensino médio, né, para que se empolguem, adquiram mais conhecimento, principalmente nessa área que é bem obscura, né, para a maioria das pessoas, que deixa o céu nosso claro e as pessoas não sabem a quantidade de informações que a gente pode tirar do céu que a Tânia vai nos passar. A Tânia Dolominis é a nossa convidada, ela é do Museu de Astronomia e Ciências Afins, né, mestre astrônoma, mestre do Instituto de Astronomia da USP, não é isso? Me esqueci, não. E ela vai nos falar, nos mostrar tudo que a gente pode fazer e sair daqui refletindo sobre até a iluminação das nossas casas. Tânia, agradecer, obrigado. A gente continua, começar. Está pedindo para a gente fazer um exercício coletivo para pensar. Eu tenho aqui uma imagem. Essa é uma imagem do céu, obtida no norte do Quênia, é o Parque de Sibiloy. Esse parque ele é um dos patrimônios da humanidade. Eu vou falar depois para vocês o que isso significa. Mas ele também é o berço. Ele é protegido porque é onde a gente achou os nossos primeiros ancestrais. O meu exercício com vocês é o seguinte: se há cerca de 200 mil anos atrás, quando esses ancestrais começaram a surgir, se ao invés de eles verem esse céu tão estrelado, tão cheio de estrelas, tão cheio de mistérios, se naturalmente o que eles encontrassem fosse um ambiente como esse, um céu totalmente alaranjado. Durante o dia eles veem o sol, eles veem a lua, mas à noite é aquela coisa alaranjada sem estrelas. O que seria de nós? O que seria do desenvolvimento da civilização se a gente nunca tivesse tido a oportunidade de observar o céu e de ver estrelas? Eu estou perguntando para vocês, já para trazer para alguma coisa mais atual, o que aconteceria se nunca a humanidade tivesse tido acesso a céus preservados, como hoje a gente só tem nos principais observatórios do mundo, e se sempre tivesse sido com esse cenário de grandes cidades, de grandes metrópoles, onde o céu foi completamente morto pela iluminação artificial mal utilizada. A gente usa a luz artificial há cerca de 150 anos. Isso é muito pouco tempo para a escala de existência da humanidade. Nós não sabemos exatamente quais são as consequências para a nossa vida. Mas a gente pode fazer esse exercício de onde estaríamos aí do ponto de vista de tecnologia e como sociedade se nunca tivéssemos visto as estrelas. Aqui ao longo do congresso, alguns estão acompanhando desde o começo, já tivemos várias palestras que tocaram em pontos importantes. Se a gente nunca tivesse visto estrela, nós nunca teríamos tido calendários, nós nunca teríamos feito as grandes navegações, nós nunca teríamos nos estabelecidos como agricultores, deixado de ser nômades e começar a plantar. Ou seja, estabelecer cidades, começar a olhar para o céu e descobrir os mistérios da física, que está aí na base de toda a nossa tecnologia, como o colega citou na primeira palestra, o Cláudio Melo citou um astrônomo, o Vladimir Lira, nem assim ferramentas de geração. E nela, uma das disciplinas era museologia. Eu sou uma pessoa que sempre gostei de museu, mas essa foi o meu primeiro contato com a museologia aí, enquanto trabalho e profissão. E o meu professor, um ex-diretor do Museu Butantan de São Paulo, começou a descrever um museu, a estrutura de um museu. E conforme ele falava, eu ia fazendo assim o paralelo com o céu noturno. Veio o céu noturno na minha cabeça, eu comecei a pensar, nossa, se o céu noturno for um museu, que exposição linda que a gente tem, né? Estou considerando que uma pessoa que realmente já viu um céu estrelado, como é o meu caso, que sou astrônoma profissional.
Assim, você tem aquela exposição linda, você tem uma reserva técnica, todo museu tem uma reserva técnica, então, ao longo dos anos, você vai mudando essa exposição. Saturno bem que poderia ser visto como museu. Só que conforme eu fui me aprofundando na museologia, a museologia tem uma teoria, tem conceitos, tem definições. Se eu for olhar a definição de museu, hoje a definição oficial é essa. A definição oficial é essa. O museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberto ao público, que adquire, conserva, estuda, expõe e transmite o patrimônio material e imaterial do
usamos iluminação artificial assim rotineiramente. A luz, ela tem muitos impactos para o meio ambiente e para os animais de maneira geral. Afetando os ciclos reprodutivos, migratórios. Quem nunca viu ali na lâmpada a mariposa rodando, 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 até morrer, cair extenuada? Não é do ciclo natural da vida da mariposa ficar na luz. Isso aqui é uma imagem muito emblemática. Com o holofote, você deixa a sua câmera lá 10 segundos coletando luz e vê ali o desespero dos insetos sendo atraídos pela luz. O inseto está aqui, o predador logo vai aprender que esse é um lugar onde tem comida fácil. Só que o predador que mora nessa área vai ter muito acesso à comida. O ente da mesma espécie que não está próximo à fonte de luz vai morrer de fome, porque a comida está sendo concentrada onde tem a luz. Pássaros, muitas espécies de pássaros migram durante a noite. E eles seguiam pela luz das estrelas mesmo. Só que quando tem uma cidade no meio do caminho, eles se chocam com os edifícios, eles não são capazes de diferenciar a luz natural da luz artificial. Aqui tem um exemplo muito interessante em relação à flora, porque, claro, quando você põe a luz artificial, a planta também se confunde, você muda o período de floração. Então, aqui tem uma árvore com uma luminária, e vocês notam que embaixo da luminária não deu flor. A árvore está toda florida, mas onde tem iluminação artificial, o ciclo foi quebrado. Só que não é também só impacto no meio ambiente, é dinheiro. 30% é essa estimativa do que a gente paga para iluminar a rua, para iluminar a parte externa das nossas casas, para iluminar a escola, a parte externa da escola, da empresa, é desperdiçado jogando a luz para cima. A gente não precisa iluminar para cima, precisa iluminar por onde as pessoas passam, para elas caminharem de maneira segura. Existe uma estimativa que só os Estados Unidos estejam gastando 2 bilhões de dólares por ano, esse artigo faz essa brincadeira, só para iluminar a barriga dos passarinhos. Aqui é a distribuição da iluminação artificial na Terra, e a gente tem muito essa noção de que luz reflete desenvolvimento. E vocês veem aqui que o hemisfério norte é muito mais iluminado do que o hemisfério sul. E as pessoas usam, olha, não tem luz, como o país ainda é pobre. Mas a verdade é que, tudo bem, no hemisfério sul você pode ter países mais pobres, mas o que você vê nas grandes cidades, nos países mais desenvolvidos, é um extremo desperdício de um recurso escasso. Energia elétrica é um recurso caro, é um recurso escasso. A gente está vivendo problemas em relação a isso no Brasil. E será que a gente tem o direito de iluminar para o céu, de gastar só porque não consegue iluminar por onde precisa? Além disso, as luminárias mais modernas, as que iluminam de maneira mais sustentável e inteligente, a longo prazo elas têm custo menor de manutenção. Então, para que a gente vai fazer uma iluminação ruim se isso é gasto de dinheiro? Além de gasto de dinheiro, é um grande problema para a nossa saúde. Se é um problema para os animais, natureza, para as plantas, é claro que também é um problema para a gente. Porque a poluição luminosa quebra o chamado ciclo circadiano, que a maioria das espécies e dos animais tem. A gente precisa de noite e de dia. Se você não descansa adequadamente, tem todo um problema de saúde pública que é difícil de quantificar. Estresse, cansaço visual, dor de cabeça, que às vezes é simplesmente pelo fato que a gente não descansa adequadamente. Mas tem uma questão ainda mais perversa. O nosso corpo ele produz melatonina, que é um hormônio super importante, durante a noite em ambiente escuro. Quando você estende o dia com a iluminação artificial, você compromete essa produção. E hoje a gente já sabe, muitos trabalhos na literatura, que mostram o aumento de incidência de alguns casos de câncer, ou aceleramento do desenvolvimento de algum câncer já estabelecido, por conta da baixa produção de melatonina. Ela também é correlacionada com depressão, com diabetes, com obesidade. Porque a gente não só ilumina
fica tentando estender o dia assim, para muitas horas, como a gente ilumina mal, a gente usa essas luzes brancas, que ela tem muita componente para ultravioleta. Ela emite até luz que a gente não enxerga, mas que os insetos enxergam. A gente gasta energia para emitir luz que nossos olhos não são capazes de captar. E a questão é que a gente está estendendo o dia exatamente porque a gente está gerando ali poluição luminosa, ficam nessas fontes extremamente brancas. Aí você pensa, não, tem muita coisa para fazer, tal, tem que estender, todo mundo tem muito pouco tempo. É verdade isso? Ou a gente fica aí no smartphone, no tablet, brincando, enquanto se você tivesse uma iluminação sustentável, você podia até sair lá fora e ver estrela. E, é claro, tem impacto para a astronomia, não, algo que me preocupa particularmente. A gente já falou aqui de como que os nossos ancestrais aí foram desenvolvendo tecnologia, conhecimento para chegar no ponto que nós estamos. Acho que eu tenho um problema técnico no próximo. E assim, todas as culturas, a gente fala, tem as 88 constelações oficiais da IAU, tem Órion, tem Escorpião, mas isso é uma convenção da União Astronômica Internacional, que é claro, muito com um bias em relação aí à cultura ocidental, europeia, fez ali uma definição de áreas do céu. Mas a verdade, cada cultura viu aquilo que ela quis no céu noturno. Por exemplo, alguns indígenas brasileiros, eles veem, deixa eu tentar voltar aqui, nessa área do céu, que é uma área muito interessante, aqui tem Escorpião, aqui tem o Cruzeiro do Sul, e aqui tem uma nebulosa de absorção, uma nuvem muito escura que não deixa passar a luz que está por trás. Se você está num céu bem preservado, bem escuro, você vê vê muito bem essa nuvem escura. Só que aqui onde a gente enxerga Escorpião e o Cruzeiro do Sul, algumas tribos indígenas brasileiras enxergavam uma ema. Aí o saco de carvão, que é essa nuvem de absorção, vira a cabecinha da ema, o escorpião aqui vira o pezinho da ema, e eles associavam o aparecimento da ema com as épocas de seca, de frio, e se planejavam para isso. Além disso, é claro, a poluição luminosa acaba afetando o alto investimento nos observatórios astronômicos profissionais. A astronomia é uma ciência cara, é uma ciência muito cara. E o desenvolvimento de instrumentação para a astronomia tem sim, acaba tendo muita aplicação prática no nosso dia a dia. Como, por exemplo, aqui a câmera digital, a gente estava tirando umas fotos legais. Esse tipo de detector que todo mundo tem nos celulares, ele foi desenvolvido para a astronomia. É reflexo do desenvolvimento astronômico. Então, que sentido você faz para investir em iluminação artificial? Aqui eu já vi que vai ter um probleminha, mas eu fiz um exercício, uma simulação do céu, vamos torcer que dê certo. É no Rio de Janeiro, para hoje, por volta das 7h30, mas aqui vai ser muito parecido aqui. Esse é mais ou menos o céu que a gente vê de uma grande cidade. É um céu super legal, porque tem Saturno, agora a gente está na estação de Saturno. Mas o que ia acontecer se a gente conseguisse ver esse céu até o limite do que os nossos olhos conseguem enxergar? Eu não sei se vocês conseguem ver a imensa quantidade de estrelas, mas além de Saturno, apareceu aqui a Via Láctea. Essa também é a seção do centro da galáxia. Então, nesse horário, a Via Láctea vai estar maravilhosamente cortando o céu. A gente vai ver o Cruzeiro do Sul, a Alfa e Beta Centauros. O céu ficou muito mais interessante.
Eu brinco muito com os colegas, né? Eles pegam, eles levam os filhos para viajar, aí leva o filho para a Disney, fica 15 dias na Disney, aí chega contando, eu falo, você já levou seus filhos para ver a Via Láctea? As pessoas, não. Você já viu a Via Láctea com seus próprios olhos? As pessoas, não. Eu não sei, vocês já viram a Via Láctea com os próprios olhos? Algumas pessoas me perguntam assim, eu chego, mostro fotos assim, mas Tânia, essas fotos que você mostra, é assim mesmo? Porque é foto, né? Eu vou falar a verdade para vocês que nunca viram a Via Láctea com os próprios olhos e ficam impressionados com essas imagens. É claro, o detetor ele tem uma certa resposta, ele tem um certo balanço de branco, põe lá no computador, edita. O que a gente vê com os próprios olhos não é igual. É muito melhor. É muito melhor. Porque os nossos olhos são detectores muito especiais. Quando você sai num lugar assim, com o céu preservado, primeiro o seu olho não está acostumado com a escuridão. Ele começa ali a se adaptar à escuridão, de repente demora até meia hora para estar totalmente adaptado. Aí você começa a perceber aquele amontoado de estrelas, cada vez mais e mais estrelas. Aí você percebe assim, você olha de lado e vê mais estrelas ainda, porque os nossos olhos, os receptores nas laterais, eles são mais sensíveis a diferenças de luminosidade. Os mais centrais, eles são sensíveis à diferença de cor. Então, quando você olha de ladinho, você vê ainda mais estrelas. Aí você está olhando assim para um lado, o seu olho está se adaptando. Aí quando você olha para o outro lado, já aquela imensidão de estrelas. Aí você está lá fascinado com uma nuvem de absorção, com aquelas estruturas, aí passa uma estrela cadente. Então, assim, olhar com o próprio olho a Via Láctea é muito melhor do que ver fotografia. Quem nunca teve essa experiência precisa correr atrás disso. Porque quanto menos as pessoas são capazes de experimentar essa sensação, menos elas vão entender o que elas estão perdendo. A gente tem muitos jovens aqui que não têm ideia do que é um céu realmente preservado. E se vocês nunca viram, eu vou falar, mas vocês não vão ter a ideia exatamente do que a gente está perdendo. Hoje está todo mundo assim falando para vocês, vocês não sabem o que era viver com inflação. Eu ainda falo para vocês, não sabem o que é viver sem democracia. É a mesma coisa com o céu noturno. Quem nunca viveu não vai saber o que está perdendo. E se a gente não tomar providência agora, o que vai ficar para as próximas gerações? Só que a poluição luminosa, ao contrário aí da poluição das águas, a poluição do ar, ela é muito fácil de parar e até de reverter. O que você precisa? Você precisa fazer a iluminação certa, a iluminação adequada para a sua aplicação. A luz tem que incidir única e exclusivamente sobre a área que precisa ser iluminada, com a lâmpada correta e apenas durante o tempo em que a luz for realmente necessária. Aqui é uma figurinha, uma brincadeira, um céu, uma simulação da observação do céu e uma situação aqui. Esse é o pior caso possível, é o globo da praça. O globo da praça é o nosso grande inimigo. Você vê aquela luz ofuscante, tem uma pessoa aqui que você não enxerga muito bem. Então, essa não é a boa luz. Aqui já tem um anteparo, evitando que parte da luz vá para cima, mas você continua não enxergando direito a pessoa. Na situação ideal, em que a luz é direcionada só para o solo, você enxerga a pessoa que está circulando e ainda por cima olha para cima e consegue ver estrelas. Então, a escolha da luminária é muito importante, a instalação da luminária e dos projetores é muito importante, e a escolha da lâmpada. A lâmpada é uma questão um pouco mais complicada, porque a gente também precisa de mais desenvolvimento de tecnologia. O ideal são essas lâmpadas mais alaranjadas mesmo, de vapor de sódio, só que agora tudo virou LED. LED é o futuro da iluminação, dizem por aí. Não tem como ser... LED é a luz mais econômica que existe. Tem uma vida útil incrível, mas esse LED que está sendo colocado, ele é muito branco. A gente precisa de uma luz mais amarelada. À noite, nós só precisamos de luz para circular. Você não precisa do que a gente chama de rendimento de cor, não precisa aí ver todos os tons dos meus belos olhos verdes. Basta enxergar o caminho que você está andando. Então, essa iluminação
tipo LED, ela, na verdade, é um problema. Pode economizar energia elétrica, pode ter uma vida útil, mas o impacto do meio ambiente é uma coisa que nós simplesmente não sabemos como estimar. Bom, esse foi só um resumo da questão da poluição luminosa, e aí a parte da lei, regulamentação, para tentar mudar esse problema. E quando eu falo de lei de regulamentação, eu não estou falando de punição, não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é orientar as pessoas, porque ninguém quer gastar dinheiro à toa, ninguém quer ficar doente à toa, só porque não sabe como fazer uma iluminação correta. Hoje, no mundo, a gente já tem mais de 150 legislações, elas são diversas, você pode legislar sobre várias coisas, sobre o tipo de lâmpada, sobre a modernização de um sistema já existente, sobre os horários de utilização. No Brasil, só existe uma portaria do IBAMA que realmente funciona. Existem 3 legislações, na verdade, uma para o Observatório de Serra da Piedade, em Minas Gerais, uma para o Observatório Municipal de Campinas, em São Paulo, mas o que funciona mesmo é essa portaria do IBAMA, que protege as praias com desova de tartarugas marinhas, que a gente tem aqui no Espírito Santo. Qual a questão da tartaruga? Primeiro que a tartaruga mãe não gosta de desovar em praia onde tem luz. Ela vai desovar a praia escura, e quando os ovos eclodem, as tartaruguinhas nascem, elas já nascem programadas para ir para o lugar mais claro, que normalmente é o mar, ali sutilmente iluminado pelas estrelas e pela luz da lua, e eles têm que chegar lá a tempo para não morrer de desidratação e para não ficar suscetível aos predadores. Só que se você tem uma fonte de iluminação artificial na praia, as tartarugas vão para o lado contrário. E é por isso que essas áreas precisam ser protegidas. No Brasil, é a única legislação e regulamentação que a gente tem em relação à luz. O modelo mais adotado de legislação é de zonas de proteção. Você é mais restritivo na área que precisa ser preservada e vai aí sendo mais maleável em relação à luz que pode ser utilizada conforme vai ficando distante. A AIDA, a International Dark Sky Association, é uma organização não governamental americana, mas com atuação no mundo inteiro, e que já oferece um modelo de legislação. Você só adapta ali para a característica da sua comunidade, da sua cidade. Além disso, eles certificam luminárias que são amigas do céu noturno, que são não poluentes. Só que qual é o problema de, na prática, colocar uma legislação? A gente conversa com os municípios, mas eles, no primeiro momento, eles até concordam, porque sustentabilidade está na moda, só que aí começam, mas é difícil porque não tem dinheiro, é difícil porque tem o contrato, é difícil. Tá? E essas conversas, assim, até mesmo o Márcio tem experiência aqui no próprio campus da universidade, onde tem um observatório astronômico, onde tem um planetário, a dificuldade que é falar para as pessoas o óbvio, tem que iluminar direito, não pode desperdiçar energia elétrica, não tem necessidade de iluminar o céu. E é por isso, aqui um exemplo da França, né, de uma legislação bem atual, que desde 2013 a França determinou que as luzes internas dos edifícios comerciais e públicos têm que ser desligadas com a saída do último funcionário. As luzes externas têm que ser desligadas a 1h da manhã, e essa legislação ela não cria obstáculos para os serviços básicos e nem para as atrações turísticas. Ou seja, Paris não vai ficar menos bonita por conta dessa legislação. A expectativa deles era, ao ano, economizar o correspondente a 750 mil residentes. Nós estamos em 2015, essa legislação já tem 2 anos, Nova York está estudando colocar uma legislação parecida, e recentemente fizeram uma reportagem lá na França para avaliar. O problema é que todo mundo que eles entrevistaram na rua não apoiavam a lei. Luz é para usar, diziam. Paris é a cidade de luz, tem mesmo que iluminar, luz é bonito. Então, assim, se a gente não convencer a população, se eu não conseguir convencer vocês de que isso é um problema, não adianta também colocar lei, porque se não tiver apoio popular, não vai funcionar.
Além dessas legislações, existem certificações para áreas de céu escuro. A AIDA, ela tem o seu próprio sistema, desde 2001, com 5 tipos de designação. As comunidades de céu escuro, por exemplo, se a UFES faz aí um super programa para racionalizar a iluminação, ela pode virar uma comunidade de céu escuro. Parques de céu escuro, que é onde você tem uma boa política de iluminação, tem iluminação mais boa. Reservas de céu escuro, que tem essa história da zona, um núcleo escuro e uma área onde você ela é intermediária como proteção. Desenvolvimento de distinção para um plano diretor, por exemplo, que pense na questão da iluminação. E os santuários de céu escuro, que são aqueles locais totalmente intocados pela iluminação artificial. Nessa segunda-feira, nessa semana está acontecendo a Assembleia Geral da União Astronômica Internacional, é a segunda semana do encontro, mas nessa segunda-feira eles anunciaram os primeiros santuários certificados pela AIDA, que são os sítios americanos, onde os americanos têm telescópios no norte do Chile. Cerro Tololo, Cerro Pachón, onde inclusive o Brasil mesmo tem 2 telescópios, participa de dois consórcios internacionais, com um telescópio de 4 metros de diâmetro e outro de 8 metros de diâmetro, em Cerro Pachón. Então, nós finalmente temos os primeiros santuários de céus escuros. A Starlight Foundation, eu vou falar mais dela mais para frente, com o apoio da Unesco e da própria IAU, criou aí um sistema também de designação de áreas de céu escuro, muito voltada para o turismo. A Fundação Starlight vê o turismo como um aliado para a preservação do céu noturno. E a Academia Astronômica do Canadá, que no território canadense ele também tem uma certificação, tem as reservas de céu escuro, onde não tem nenhuma iluminação visível, e os parques urbanos, onde você tem uma iluminação controlada, e é possível ter medidas assim, a poluição luminosa é uma preocupação. Mas aqui eu cheguei finalmente na questão do patrimônio, porque já que eu não consigo convencer o poder público, a administração e às vezes nem mesmo a comunidade a preservar o céu, a fazer uma lei e legislação, e como eu acho que o céu noturno é um patrimônio a ser preservado, eu posso buscar instrumentos de salvaguarda que já existam e tentar colocar o céu noturno incluído neles. O mais importante, mais conhecido, é a Convenção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural, da Unesco, que existe desde 1972. Ele pensa em patrimônio material e ele procura nos lugares o que ele chama de valor universal excepcional. O que é um patrimônio da humanidade pertence a todos nós. Pode estar num território de uma certa nação, ele continua tendo todos os seus direitos, mas ele se compromete a preservar não só para quem mora ali, mas para todos nós, para que todos nós possamos ter contato com esse patrimônio. Existe um fundo, então existe uma ajuda financeira, se necessário, para manter esses sítios. E hoje, 1.031 sítios e paisagens são reconhecidos como patrimônio da humanidade. Pelo menos 79 deles estão relacionados com astronomia, num estudo que não é completo, e eu vou falar dele daqui a pouco. Só que quando você vai classificar ali o patrimônio mundial, eles começaram, tem o natural e o cultural. Aí eles viram que alguns eram mistos. Para resolver essa questão, criou-se a paisagem cultural, que é onde as interações entre o homem e o meio natural, elas são significativas e precisam ser preservadas. O Rio de Janeiro é, desde 2012, uma paisagem cultural. No Rio de Janeiro inteiro, algumas áreas que fazem essa relação entre o mar e a montanha, entre o mar e a paisagem natural. Então, existem regras, leis que precisam ali preservar essa paisagem. Em 2003, teve a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, que são aí os conhecimentos, os saberes, as coisas que você não toca. E existem 364 elementos escritos. A roda de capoeira, por exemplo, é um patrimônio imaterial da humanidade. O Brasil tem 8 no total, e um deles está na lista do patrimônio em risco, que é esse ritual, o Iacoa,
do povo Enauê Naui, que vive ali entre a floresta amazônica e o cerrado. O que eles estão preservando é um ritual que dura cerca de 7 meses por ano. Esse povo ele vive de maneira sustentável, ele tem um calendário lunar, ele faz uma aldeia ali orientada em relação ao sol, fazem pequenas culturas de familiares de mandioca e uma cultura para a aldeia inteira que é usada durante esse ritual. Pescam, não caçam e são extrativistas. Quando ali a região eles veem que já foi muito explorada, eles mudam para outro local para permitir que aquela região se recupere naturalmente. Acontece que o crescimento das cidades cada vez mais impede que esse povo exerça esse seu ritual e essa vida de sustentabilidade. O documento que determina isso como patrimônio, esse ritual como patrimônio imaterial não leva em conta é que tem muito conhecimento astronômico considerado para a elaboração desse ritual. Eles, por exemplo, eles consideram só 2 estações do ano, uma seca e a outra de chuva. E se você salvaguarda o ritual, mas não considera que conservar o céu noturno é importante para ele, você não vai conservar na verdade. Então, a cidade está crescendo, você precisa impedir que isso entre na área daquela comunidade, na área daquela comunidade se locomove, mas você também precisa garantir que a iluminação artificial não comprometa o céu onde eles desenvolveram a sua cultura. Em 2007, a mesma Fundação Starlight, que ela tem sede na Espanha, produziu, junto com a Unesco e a EU e com várias outras instituições como signatárias, a Declaração em Defesa do Céu Noturno e o Direito à Luz das Estrelas, que a gente também chama de Declaração de La Palma. Eu vou aqui passar por alguns dos princípios, que eu acho um texto muito bonito. Eu vou passar algum desses princípios para vocês conhecerem. O primeiro princípio, ele fala que o direito a um céu noturno não contaminado, que permita ao restante dos direitos ambientais, sociais, culturais, devido ao impacto no desenvolvimento de todos os povos e sua repercussão na conservação da diversidade biológica. O segundo princípio lembra que a degradação progressiva do céu noturno tem que ser considerado como um risco iminente que deve ser enfrentado, da mesma maneira como se abordam os principais problemas relativos ao meio ambiente e aos recursos naturais herdados. O terceiro princípio diz que a conservação, a proteção e a revalidação do patrimônio natural e cultural associado à visão do firmamento representa uma oportunidade e obrigação universal para buscar a cooperação em defesa da qualidade de vida. Por parte de todos os responsáveis, esta atitude implica um desafio genuíno envolvendo inovações culturais, tecnológicas e científicas, requerendo um esforço maior e constante para capacitar todos e redescobrir o valor do céu noturno como uma parte viva da nossa herança cultural e cultura cotidiana. O sétimo, essa imagem aqui, ela foi uma homenagem feita para as vítimas do World Trade Center. Eles ergueram essas torres de luz, uma coisa assim, né, uma tragédia, toca muita gente, uma coisa muito triste. Mas o que eles não perceberam é que isso acabou sendo uma tragédia para pássaros. Tiveram milhares de pássaros que se machucaram ou que foram mortos porque eles foram atraídos pela luz. Se você vê a imagem em close, os passarinhos estão ali, além dos insetos, claro. Então, foi uma homenagem querendo comemorar a vida e, né, de novo, assim, acabou produzindo uma tragédia aí para o meio ambiente. Então, o uso responsável da luz é o que o sétimo princípio fala, que é necessário promover o uso racional da iluminação artificial, de modo que o brilho dos céus reduza ao mínimo aceitável, evitando, do mesmo modo, os impactos nocivos sobre os seres humanos e a vida na natureza. O oitavo, né, é o que fala da astronomia, que os locais privilegiados para observação astronômica constituem um bem escasso no planeta e sua conservação representa um esforço mínimo em comparação com os benefícios que surgem do conhecimento e do desenvolvimento científico e tecnológico.
A proteção da qualidade dos céus nestes locais tão singulares deverá constituir uma prioridade nas políticas de preservação do meio ambiente e científicas de caráter regional, nacional e internacional. Medidas e disposições extremas devem ser feitas de modo a permitir a proteção destes locais dos efeitos nocivos da poluição luminosa, radioelétrica e atmosférica. Baseado nisso, a União Astronômica Internacional e a Unesco, por meio do ICOMOS, que é o International Council of Monuments and Sites, fizeram um estudo temático sobre patrimônio astronômico, ou seja, eu não inventei essa história de brincar com o céu como museu e de vê-lo como um patrimônio. Tiveram 2 produtos principais, que é esse estudo temático, que pode ser baixar na internet, e o portal de patrimônio astronômico, com muita informação para quem está interessado na área. Eles estão para publicar um estudo agora falando só da preservação, da proteção do céu noturno. Algumas coisas que eles colocam nesse estudo. Que os locais de excepcional beleza natural, eles são potencializados com a combinação do céu estrelado. Então, se você tem uma paisagem linda, a luz das estrelas vai ficar tão linda quanto, mais linda quanto. Então, não faz sentido você proteger uma área ali, os animais. Tal. A hora que você coloca iluminação artificial descontrolada, você não está protegendo de fato. Se você tem uma área onde você quer proteger a natureza, se você não controla a luz, você está perturbando o meio ambiente, você não está preservando aquele bem. Alguns patrimônios da humanidade, patrimônios materiais, como aí o Stonehenge, eles só podem ser totalmente apreciados e compreendidos se você tiver a visão da luz das estrelas. E, claro, obras como Starry Night, do Van Gogh, que a gente viu no começo dessa apresentação, nunca teriam sido criadas sem a visão do céu noturno preservado. Em Saint-Rémy, onde Van Gogh pintou aquela obra, já não dá para ver mais a Via Láctea. Então, eles dividiram assim o estudo, né? São os monumentos e sítios, que são patrimônio material, tangível e fixo, arquitetura, construção permanente, instrumentos fixos, o patrimônio móvel, material mais móvel, como os instrumentos e artefatos, instrumentos científicos, publicações científicas, mapas celestes, o intangível, que são o conhecimento, calendários, cálculos, teorias, conhecimento técnico, e o patrimônio natural, onde estão os sítios astronômicos e as paisagens naturais e urbanas, que são realçadas com a visão do céu. Eles dividiram em 16 temas, a maioria deles aqui tem implicações em precisar ver o céu para compreender esse patrimônio, mas aqui, particularmente especial, é as janelas para o universo. A luz que busca áreas onde é importante a luz das estrelas, e tem o céu escuro e sites de observatório. 3 estudos de caso foram feitos: Cerro Tololo, no Chile, que a gente viu que virou santuário agora, Mauna Kea, no Havaí, que são os observatórios a 4.200 metros de altitude, o melhor sítio no hemisfério norte, e o segundo melhor sítio no hemisfério norte, La Palma, na Espanha. Aqui é um mapa que também saiu desse estudo, que está no site lá de patrimônio astronômico. Você pode brincar com os parâmetros, mas aqui a gente tem uma visão geral, né? Em amarelo são os estudos de caso curtos que fizeram parte do documento. Em verde são aqueles que já desenvolveram a ponto de você poder colocar ali um pedido para virar patrimônio da humanidade. Fora os que já estão na lista do patrimônio da humanidade, mas não, a princípio, pensando no céu noturno. Existem as listas tentativas, que é quando um país tenta inscrever um sítio nessa lista, né, para ser preservado. E aqui a gente vê que o Brasil ele não tem sítio, patrimônio astronômico, pelo menos em estudo. Isso não é verdade. Ali no interior da Bahia, você tem vários locais, petróglifos, você tem a Toca do Cosmos, que funciona ali também como um calendário solar. No solstício, a luz entra por um buraquinho, ilumina um desenho certinho que eles fizeram. Tem cometa desenhado nas pedras. Então, isso, na verdade, é uma falta de desconhecimento nosso
sobre a necessidade de preservar esse patrimônio. Aqui é um produto da Rio Mais 20, que é esse projeto Biosfera Smart, e aqui, além de colocar o patrimônio astronômico, aqui eles também colocam os sítios que têm essa certificação de céu escuro da AIDA, da Fundação Starlight. De 1937, que ele contempla só o patrimônio material e estabelece os livros de tombo, que a gente tanto escuta falar. Existem 4 livros de tombo. O que interessa particularmente para a gente, nesse contexto de tentar salvar o céu noturno, vendo ele como patrimônio, é o livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico, onde equipara os seus bens a que se refere esse artigo, e são sujeitos a tombamento, os monumentos naturais, bem como sítios e paisagens que pode conservar e proteger pela feição notável que eles tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana. Aqui eu falo da Constituição de 1988, que também ela lembra da necessidade de produzir patrimônio imaterial, que o Decreto-Lei 25 não acolhe. E em 2000, antes mesmo da Unesco, a gente teve a Lei 3.551, que é a salvaguarda do patrimônio imaterial, estabelece 4 livros de registro, onde para a gente interessa particularmente o livro de registro dos saberes, onde são escritos conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades, e o livro de registro dos lugares, onde são escritos mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas. Além disso, a gente tem também, desde 2009, a paisagem cultural brasileira, que é uma porção peculiar do território nacional, representativa do processo de interação do homem com o meio natural, a qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores. A chancela é, de fato, um complemento aí aos outros 2 mecanismos de salvaguarda, e a paisagem cultural ela se adapta às mudanças sociais, né? Ela não exige que as características originais sejam totalmente mantidas para não perder a chancela de patrimônio, de paisagem cultural. Tanto a paisagem cultural quanto a salvaguarda do patrimônio imaterial, eles não têm sanções aí pelas regras do IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Arquitetônico Brasileiro. Mas existe essa lei, a Lei 9.605, de 1998, que considera aí crime destruir, inutilizar ou deteriorar qualquer coisa que seja protegida por critérios, portarias como essas do IPHAN. Então, sim, existe uma proteção também para o patrimônio imaterial e para o patrimônio, para a paisagem cultural. Aqui eu vou logo chegando no final, fazendo umas sugestões do que a gente podia preservar relacionado ao céu noturno como patrimônio. A minha primeira sugestão é o Saco do Céu, lá em Ilha Grande. Ele é essa área aqui, uma enseada com águas muito calmas, que ele dá para a enseada das estrelas. E esse nome não é por acaso. O Saco do Céu ele é conhecido pela reflexão da luz das estrelas, que forma uma paisagem muito peculiar. Ilha Grande, não vou entrar muito em detalhes, ela tem uma história aí muito peculiar, porque teve o presídio, Cantos do Mendes, então ali não foi muito desenvolvido. E hoje as comunidades que lá vivem lutam por eletrificação. Eles querem luz, eles querem o benefício de ter luz artificial. Só que as comunidades que vivem no Saco do Céu, que receberam geradores, eles já perceberam que essa característica começa a desaparecer. Então, é a hora de tomar medidas para ter uma iluminação que dê conforto, que dê segurança, que dê qualidade de vida para essas comunidades, mas que também mantenha essa característica tão especial. A Declaração de La Palma tem um princípio só falando sobre turismo, que seria aí a grande vantagem para o Saco do Céu. Ele lembra que, entre as outras atividades, o turismo pode se tornar um poderoso instrumento para desenvolver uma nova aliança na defesa pela qualidade do céu noturno.
O turismo responsável pode e deve considerar o céu noturno como um recurso a agregar valor a cada destino. A geração de novos produtos turísticos, baseado na observação do firmamento e dos fenômenos durante a noite, abre possibilidades inesperadas de cooperação entre agentes turísticos, comunidades locais e instituições científicas. A minha segunda sugestão e última sugestão eu sou muito tendenciosa, obviamente, o Observatório do Pico dos Dias, em Brasópolis, que ele, para mim, ele emerge como uma possibilidade de paisagem cultural brasileira. Para quem não sabe, é lá que está o maior telescópio em território brasileiro, um instrumento com 1,50 m. Decidiram ter essa aventura de ter um observatório profissional, mantido de maneira profissional em território brasileiro. E se hoje a gente tem essa astronomia tão desenvolvida, se hoje nós podemos ser parceiros do ESO, é porque um dia essas pessoas construíram o observatório lá em Brasópolis. Só que, é claro, vocês vêm aqui, ele já está sendo deteriorado muito deteriorado pela luz das cidades no seu entorno. E a conversa é quase impossível. Você chega, eles falam, tá ótimo, tá, mas na hora de fazer, ninguém faz nada. E Brasópolis, que é a cidade mais próxima, ela não entende o quanto que ela pode ganhar com turismo científico, com turismo astronômico, o quanto que isso pode ser vantajoso para eles. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais dessa história, está há pouco tempo no ar o Museu Virtual do LNA, onde tem aí a história, onde tem aí um complemento da apresentação do Sandro agora de manhã, com a exposição que fala aí da evolução dos métodos de registro e detecção astronômica. E aí vocês podem conhecer um pouquinho mais dessa história. Aqui não tem a minha imagem final, que era muito... antes das conclusões, que é uma imagem que eu mostrei aqui em 2010, que era o telescópio dos 60 centímetros, um menor, com a cidade de Itajubá ao fundo, e que tinha sido uma imagem que eu escondi, porque eu era gerente do observatório, e eu falei assim, a comunidade astronômica vê isso, vocês vão querer fechar o observatório. Num certo momento, eu comecei a usar para conversar com as prefeituras. E aí caiu no Facebook, sem que eu soubesse. Só que no Facebook todo mundo começou a compartilhar ali o brilho do céu de Itajubá. Que lindo, que bom, que legal, que maravilhoso. Ninguém percebeu o quanto que era feia a iluminação de Itajubá, que é uma cidade próxima do observatório, a maior cidade próxima do observatório, e acharam bonito ver a cidade de cima. Então, assim, é o tipo de coisa que a gente precisa vencer para convencer a população a pensar no céu noturno e querer preservá-lo como patrimônio. Dada a importância do assunto, quando terminar essa semana, como terminar a reunião da IAU, vai existir um comitê só para falar de patrimônio astronômico. E assim, eu queria deixar muito claro, assim, que quando a gente fala de preservação de natureza, de fauna, de flora, se você não falar de luz, você não está conservando, você está alterando a vida natural naquela região. E para terminar, eu deixo vocês com essa imagem de um trabalho do Thierry Cohen, um fotógrafo francês, esse livro Cidades Escurecidas, onde ele tirou fotos de grandes cidades, aí foi num lugar na mesma latitude com céu escuro, tirou a foto de como seria o céu preservado, digitalmente apagou toda a cidade e encaixou a foto do céu para a gente ter uma ideia do que exatamente a gente está perdendo quando deteriora o céu noturno.